Dando continuidade, então, a gente avança na seção 11.9, aonde a gente fala do momento angular de um sistema de partículas. Bom, quando a gente tem agora um conjunto de partículas, não uma partícula solitária lá se movimentando por si só, mas um conjunto de partículas, o momento angular L total do sistema é, como toda grandeza vetorial, a soma vetorial dos momentos angulares de cada uma das partículas. Então, se a gente quiser definir um momento angular total para um sistema, a gente basicamente soma vetorialmente cada um dos momentos angulares L das partículas individuais. Então, a minha ideia aqui é definir um momento angular total, que a gente usa a letra L maiúsculo, como sendo a soma de cada um dos momentos angulares de cada uma das N partículas que constituem o meu sistema. Ou seja, é a somatória em I, variando de 1 até N, de Li vetor. Então, isso define o que nós chamamos de momento angular total. A soma dos momentos angulares. Bom, visto que cada uma das partículas que constituem o seu sistema podem ter sobre ela forças atuando, sobre algumas pode ter uma força X, sobre outras pode ter uma força Y, quer dizer, nós temos aí, num caso geral, forças diversas atuando sobre cada uma delas. Então, nós temos que os momentos angulares de cada uma das partículas, elas podem variar individualmente no tempo. Então, nesse sentido, eu posso ter uma variação do momento angular total, que nada mais é do que o dl1 dt mais o dl2 dt mais o dln dt. Ou seja, a somatória em I, variando de 1 até N, de dli dt. Onde o dli dt, vale enfatizar aqui, onde o dli dt nada mais é do que o torque resultante sobre a iésima partícula. Então, esse aqui é o meu torque resultante sobre a partícula 1. Resultante por quê? Porque ela pode ser fruto de várias forças, tá certo? Então, uma partícula pode estar atuando sobre ela várias forças, de tal maneira que essa partícula 1 sofre uma variação do momento angular, que está relacionado a um torque 1. A partícula 2 também pode estar sob a ação de diversas forças, que vai resultar numa variação do momento angular L2, que por sua vez está associado a um torque 2, e assim por diante, Cada partícula está associado aí a um torque resultante de cada uma, Então, você tem o torque resultante da partícula 1, tem o torque resultante da partícula 2, torque resultante da partícula N, e assim por diante. Então, dessa maneira, a gente pode escrever o meu dl dt como sendo, então, a somatória em I, variando de 1 até N, dos torques resultantes de cada uma dessas partículas. Isso implica, então, que a taxa de variação do momento angular total, L do sistema, é igual à soma vetorial dos torques que estão submetidos às partículas do sistema. Então, a taxa de variação do momento angular total está relacionado com a soma vetorial dos torques que estão submetidos a cada uma das partículas do sistema.
Note que esses torques eles podem ser tanto internos quanto externos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se uma partícula se choca com a outra, há uma troca aí de torques, né? E é uma situação interna ao sistema. Não é alguém que veio de fora e deu um tabefe lá e mudou toda a dinâmica. Não. Se eu pegar um sistema pega uma mesa de bilhar, ponho 5 bolas e meu sistema é aquela mesa de bilhar. Se eu jogar as bolas, elas vão se chocar, vão trocar força, vão trocar momento, vão trocar torque, vão trocar momento angular. E essas forças são todas internas ao sistema. Naturalmente, a taxa de variação do momento angular é igual à somatória dos torques. Além disso, se existirem forças externas, sem problema, a taxa de variação do momento angular é igual à somatória dos torques, onde os torques agora são provenientes também de forças externas. No entanto, vale enfatizar aqui que, análogo ao que a gente tinha no sistema de momento linear, quando a gente calculava o momento linear, as forças que são exercidas internamente, ou seja, quando você tem um choque de uma partícula com outra, elas acabam se cancelando na sua resultante. Vou repetir, isso aí vem lá de conservação do momento linear. Se eu tenho duas partículas, elas começam a se movimentar, em algum momento elas se chocam, essa força é uma força interna ao sistema. É uma força interna. Só que, para cada ação que eu tenho, vamos dizer que essa aqui empurrou essa aqui para cá, eu tenho associado aqui também uma reação, que é no sentido oposto e de mesma magnitude. Então, pela terceira lei de Newton, as forças que são internas ao sistema, elas se produzem em pares, de forma que elas têm como resultado final uma não contribuição para a variação do torque. Então, a somatória dos torques internos ao sistema, dado um sistema fechado, ele é igual a zero. Porque mesmo que você tenha uma partícula inferindo um torque na outra, pela terceira lei de Newton, a outra está inferindo um torque de mesma magnitude, porém de direção oposta, de forma que o torque resultante ali delas se cancele. Em outras palavras, os únicos torques que podem variar o momento angular total do sistema são os torques externos. Então, os únicos torques que são capazes de variar o momento angular total, e aqui vale só o total, são os externos ao sistema. Note que, se você tiver uma interação entre as partículas, o momento angular de uma delas pode variar. O torque que você infere sobre uma delas pode ser diferente de zero. Mas você vai ter um torque numa outra partícula, uma variação do momento angular numa outra partícula, que faz com que a soma da variação dê igual a zero. Então, somente os entes externos é que inferem aí uma variação do momento angular. Ou seja, que inferem um torque no sistema como um todo, tá? No momento angular total. Cada uma das partículas pode ter o seu momento angular diminuído. Opa, essa aqui diminuiu o momento angular ou aumentou. Se essa aqui aumentou, em algum lugar, em alguma outra partícula diminuiu do mesmo tanto, porque não tem força externa. Então, a força é interna. Se a força é interna, pela terceira lei de Newton, ação e reação,
se você aumentou o momento angular de uma partícula, o momento angular de uma outra partícula ou de um conjunto de outras partículas vai ter diminuído do mesmo tanto, de forma que a somatória dos momentos angulares ainda é constante. Sem torque externo, ou seja, sem força externa, o momento angular do sistema ele é constante, ele não varia. Tá certo? Isso precisa ficar muito bem claro e vai ser crucial, né, para a gente definir a conservação do momento angular. Então a gente chama aqui o nosso torque resultante como sendo, então, o torque resultante externo ao sistema. Então, se esse meu torque resultante é o torque externo ao sistema, a soma dos torques externos que agem sobre todas as partículas, então isso aqui é equivalente à soma de todos os torques externos, então daqui eu tiro que o D do torque resultante dt é... Opa, errado. O torque, a derivada do momento angular total em função do tempo, ele é igual ao meu torque resultante. Esse torque resultante é o torque que age sobre um sistema de partículas e ele é igual, então, à taxa de variação no tempo do momento angular total do sistema. Então, esse cara aqui é a soma de todos os torques externos e aqui, onde L é o momento angular total. Essa equação é análoga à nossa equação linear. Lembre-se que você tem que a força resultante, ela nada mais é do que a taxa de variação do momento linear total. A única diferença aqui, que precisa enfatizar, é que o torque e o momento angular do sistema, eles têm que ser calculados em relação à mesma origem. Calculados em relação à mesma origem. Uma vez que você definiu uma origem para você calcular, você calcula o momento angular em relação àquela origem, você calcula os torques resultantes em relação àquela origem, e a taxa de variação do momento angular vai ser igual à somatória desses torques. Uma equação análoga ao que a gente já tinha para o movimento de translação, onde a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear total do sistema. Vale enfatizar de que, se o centro de massa não estiver acelerado, essa origem ela pode ser qualquer ponto, mas se o centro de massa tiver uma aceleração associada a ele, então essa grandeza aqui, essa relação, ela só é satisfeita se a gente considerar o centro de massa. Para objetos cujo centro de massa estão acelerado, essa relação de conservação ela é válida para o caso onde nós temos o ponto, né, de relação aí, como sendo o centro de massa. Tá certo? Então, essa é a nossa expressão análoga à segunda lei de Newton. No fundo, é a segunda lei de Newton para as rotações agora, né? Assim como a gente escreve que força é igual à taxa de variação do momento linear, o torque é igual à taxa de variação do momento angular.
se atente que esses torques são todos externos ao sistema. Os torques internos ao sistema, eles se somam um a um, dando um torque resultante final igual a zero, de forma que esses torques internos, eles não alteram o momento angular total do mesmo.